Bom, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre máquinas térmicas, um dos dispositivos mais importantes desenvolvidos pelo homem. Antes da gente entender como que a máquina térmica funciona, vamos falar da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica é a que tem a maior aplicação sobre as máquinas, e ela estuda o quanto que uma máquina pode render a partir da quantidade de calor que você fornece para ela. Essa lei ela tem dois enunciados. O enunciado de Clausius, que diz que o calor não pode fluir de forma espontânea de um ponto de temperatura menor para um outro corpo de temperatura mais alta. E tem o enunciado de Kelvin Planck, que diz que é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Bom, as máquinas térmicas. Elas são dispositivos que transformam energia térmica em trabalho, ou seja, energia mecânica. Então, a máquina térmica ela vai transformar o calor em movimento. E elas são dispositivos de extrema importância na nossa sociedade. Elas foram responsáveis, por exemplo, pela Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra no final do século XVIII e que moldou o modo de produção da nossa sociedade nos séculos seguintes. A partir da Revolução Industrial, a produção ela passou a ser em larga escala para atender a bastante pessoas. A gente abandona de vez o modo de produção artesanal para começar a produzir em larga escala. Bom, a gente viu que, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor ele flui espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. E quando o calor vai da fonte quente para a fonte fria, uma parte desse calor é transformada em trabalho, também de acordo com o segundo princípio da termodinâmica. E esse trabalho é a energia de movimento. Exemplo de dispositivos que fazem isso, a gente pode pensar nas locomotivas a vapor. Elas transformam o calor que sai lá da caldeira, ou seja, a fonte quente, e vai em direção à fonte fria, que é o exterior do trem, e no meio do caminho, parte desse calor é transformado em movimento para fazer a locomotiva a vapor se mover. A gente tem o mesmo exemplo com os navios a vapor ou as usinas termoelétricas também. Então, para poder representar essa transformação de energia, a gente vai encontrar nos livros de física um esquema mostrando como é que a energia flui da fonte quente para a fonte fria. Quando ela vai da fonte quente para a fonte fria, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, você tem um movimento espontâneo da energia. E no meio do caminho, parte dessa energia é transformada em trabalho. Aqui a gente pode dizer que a quantidade de calor que saiu da fonte quente é igual à parte do calor que chegou na fonte fria, que é o QF, mais a parte de calor que ficou no meio do caminho transformada em trabalho, que é o tal. Aqui o QQ é a quantidade de calor que sai da fonte quente, o tal é o trabalho e o QF é a quantidade de calor que chega na fonte fria. Existe um processo que é não espontâneo, que é você passar o calor da fonte fria para a fonte quente. Aqui está o esquema. Só lembrando que esse desenho não é o desenho de uma máquina térmica, é só o esquema que mostra como que a energia flui da fonte quente para a fonte fria. Então, quando a energia vai fluir da fonte fria para a fonte quente, você precisa adicionar energia sobre o sistema. Então, alguém tem que realizar trabalho sobre o sistema, porque ela não vai sair da fonte fria e vai para a fonte quente de forma espontânea. Então, aqui no esquema você tem o calor saindo da fonte fria e o trabalho entrando no sistema. E aí, o calor vai chegar na fonte quente. Aqui a gente pode dizer que o calor que chega na fonte quente é igual ao calor que saiu da fonte fria mais o trabalho realizado sobre o sistema. Um exemplo de dispositivo onde você não tem essa transformação espontânea é a geladeira. A geladeira ela leva o calor da fonte fria, que é o interior, até a fonte quente, que é a parte externa. E para isso ela precisa receber energia. E que energia que é essa? Energia elétrica que você obtém quando você liga a geladeira na tomada. Transformações cíclicas. As máquinas térmicas elas operam em ciclos. E quando você tem um ciclo, o ciclo que a gente fala é um ciclo no gráfico de pressão por volume. Então você vai ter operações que se repetem. No caso desse ciclo aqui que a gente está mostrando, por exemplo, você vai ter na primeira parte ali, na primeira linha horizontal que está apontando para a direita, você tem o volume aumentando, a pressão constante.
Na segunda parte, você tem o volume se mantendo constante e a pressão diminuindo. Na terceira parte, você vai ter o volume diminuindo e a pressão se mantendo constante. E na última parte, você vai ter a pressão aumentando e o volume se mantendo constante. E aí a máquina volta a repetir o mesmo ciclo. Nesse caso, a gente pode dizer que o trabalho realizado pela máquina térmica é igual à área desse ciclo. Então você vai pegar aquele quadradinho ali no meio e calcular a área dele. Isso vai significar o valor do trabalho. Quando o ciclo gira no sentido anti-horário, o trabalho realizado vai ser negativo, ou seja, está sendo adicionado trabalho no sistema. Algum ente externo está realizando trabalho sobre o sistema para fazer ele girar no sentido anti-horário. Rendimento de uma máquina térmica. O rendimento da máquina térmica vai dizer o quanto de energia que a máquina térmica produziu através da energia térmica da fonte quente. Então, a gente pode determinar o rendimento da máquina térmica da seguinte maneira. Você pode dividir o trabalho realizado pela energia que sai da fonte quente. E assim você vai calcular a porcentagem de energia que saiu da fonte quente e que chegou até o trabalho, que foi transformada em trabalho. O símbolo de rendimento é a letra grega chamada eta, que é esse Nzinho aqui, né? Parece um Nzinho. Então o eta significa rendimento, o tau significa trabalho e o QQ é a quantidade de calor que sai da fonte quente. Então, só lembrando que essa divisão vai nos dar a porcentagem da energia que saiu da fonte quente e que foi transformada em trabalho. A gente também pode calcular o rendimento da máquina térmica através da quantidade de calor que sai da fonte quente e da quantidade de calor que sai da fonte fria. Então, eu posso combinar essas duas equações, né? O rendimento igual ao trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente e que a quantidade de calor da fonte quente é igual ao trabalho mais a quantidade de calor da fonte fria. Se a gente combinar as duas equações, nós vamos ter que o rendimento é igual à quantidade de calor da fonte fria menos, a 1 menos a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Então aí o eta significa o rendimento, o QQ é a quantidade de calor fornecida pela fonte quente e o QF é a quantidade de calor recebida pela fonte fria. Ciclo de Carnot. Bom, a gente viu então que o rendimento de uma máquina térmica equivale à porcentagem da quantidade de calor que é fornecida pela fonte quente, que é transformada em trabalho. Isso significa o quê? Que se a gente pudesse transformar toda a energia que sai da fonte quente em trabalho, nós teríamos uma máquina com 100% de rendimento. Só que de acordo com a segunda lei da termodinâmica, isso é impossível. Então, qual seria a máquina térmica que teria o maior rendimento possível? É a máquina de Carnot, que funciona de acordo com o ciclo de Carnot. Carnot propôs que uma máquina térmica, para ter o máximo de rendimento possível, ela deveria funcionar de acordo com o ciclo. E para essa máquina, a gente pode dizer que a quantidade de calor da fonte fria e a quantidade de calor da fonte quente são diretamente proporcionais à temperatura da fonte fria e à temperatura da fonte quente. A gente pode escrever aqui QF sobre o QQ, que é a quantidade de calor da fonte quente, é igual à temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. E o rendimento para a máquina de Carnot, nós podemos usar o rendimento como sendo 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então aqui o TQ é a temperatura da fonte quente e o TF é a temperatura da fonte fria. Lembrando que essas temperaturas são medidas em Kelvin. Aqui está o ciclo de Carnot visto no gráfico PV. Vocês vão observar que a primeira passagem ali, de A para B, é uma transformação isotérmica, ou seja, sob a mesma temperatura. Essa passagem de A a B é quando você coloca uma fonte quente fornecendo calor para o gás. Esse calor faz com que as moléculas se agitem mais
E como o gás vai estar contido no recipiente que tem uma parte móvel, ele vai se expandir e o volume vai aumentar. Por isso que a temperatura não vai aumentar. Do B para o C é quando você retira a fonte quente. E aí, por inércia, essa parte móvel continua se movendo até que a pressão interna, que vai começar a diminuir, ela se iguale com a força da gravidade que vai estar tentando empurrar essa parte para baixo. No ponto C, você começa a ter o volume diminuindo. Nessa parte, você coloca uma fonte fria para fazer com que a pressão no gás diminua e aí o volume diminui também, até o ponto D. Essa é outra transformação isotérmica. De D até A é quando você retira a fonte fria. E aí, por inércia, essa parte do móvel do recipiente vai comprimindo o gás até que a pressão interna se iguale com a força da gravidade. E aí se para de comprimir. Aí você retorna o ciclo de novo. Do A para o B, você vai de novo esquentar esse gás. Ele vai expandir, você tira a fonte quente, aí você vai ter o processo do B para o C, que é a transformação adiabática. Chegou no C, você começa a resfriar o gás, coloca uma fonte fria no gás e o gás vai diminuindo e a pressão vai diminuindo e a parte do recipiente vai baixando. E do D para o A, você retira a fonte fria, ele continua baixando até que a pressão se iguale à gravidade, ele para de novo, você volta a aquecer o gás, aí você vai ter o ciclo mais uma vez. Então, o ciclo de Carnot é isso, ele é composto por uma transformação isotérmica, de A até B, uma expansão isotérmica, seguido de uma expansão adiabática, ou seja, uma expansão onde você retira a fonte quente, então o gás não está mais trocando calor com o meio externo, que é a parte do BC. Depois um segmento CB, que é onde você tem uma compressão isotérmica, que é quando você coloca uma fonte fria para que o gás reduza o seu volume. E do DA, que é quando você retira a fonte fria e aí o gás continua a diminuir o seu volume até que sua pressão se iguale com a gravidade. Bom, vamos fazer alguns exercícios então sobre as máquinas térmicas. Exercício 1. Uma máquina térmica cíclica recebe 5.000 joules de calor de uma fonte quente e realiza trabalho de 3.500 joules. Calcule o rendimento dessa máquina térmica. Bom, o rendimento, para calcular o rendimento, esse problema me deu o trabalho realizado pela máquina térmica e a quantidade de calor que saiu da fonte quente. Então, o rendimento vai ser igual ao trabalho realizado pela máquina dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Isso vai dar 3.500 sobre 5.000, que vai dar 0,7, ou seja, 70% de eficiência essa máquina térmica vai ter. No segundo exercício, eu tenho uma máquina térmica de Carnot, que recebe 800 joules de calor de uma fonte quente, que está a uma temperatura de 400 Kelvin, e rejeita 300 joules para uma fonte fria. Aqui a gente tem que calcular a temperatura da fonte fria e o trabalho realizado pela máquina térmica. Bom, como é uma máquina de Carnot, eu posso usar a proporção entre temperatura e as quantidades de calor. A quantidade de calor da fonte quente é 800 joules, a quantidade de calor da fonte fria é 300 joules. A temperatura da fonte fria é que eu quero saber e a temperatura da fonte quente são 400 joules. Então o que eu faço? Eu divido a quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente. Então vai ficar 300 sobre 800. E divido a temperatura da fonte fria, que é o que eu quero saber, pela temperatura da fonte quente, que vai ficar TF sobre 400. Passando 400 multiplicando, fazendo a regrinha de 3, eu vou ter que o TF é 400 vezes 300 dividido por 800. E que a temperatura final, a temperatura da fonte fria é de 150 kelvins. Para calcular o trabalho é a quantidade de calor que saiu da fonte quente menos a quantidade de calor que chegou na fonte fria. Isso vai dar 800 menos 300, que vai dar 500 joules. Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre máquinas térmicas. Aproveitem, estudem bastante e até a nossa próxima aula.